Seja bem-vindo ao canal A Caneta. Meu nome é Rodrigo Fialho e neste vídeo vamos comentar um pouco sobre a percepção do cearense com relação aos seus problemas. A última pesquisa Quest trouxe uma pergunta muito interessante que foi respondida como violência e saúde, como as principais preocupações, os principais problemas apontados pelo cearense. Então vamos lá, vamos ao vídeo. Muito bem. Eu gostaria de comentar com vocês hoje um pouco o resultado de uma pergunta muito interessante, né? O resultado, na verdade, é a resposta de uma pergunta muito interessante feita pela pesquisa Quest. Aliás, a pesquisa faz essa pergunta para todos os estados, para todas as populações. E aqui no Ceará, a resposta foi esta, que vocês podem ver aí na tela. A pergunta dirigida ao cearense é a seguinte: qual é a sua principal preocupação hoje? E aqui disparado aparece violência. Violência como sendo a maior preocupação dos cearenses hoje. E em segundo lugar aparece saúde. Agora percebam que no caso de violência entre abril e julho houve um aumento da percepção de que a violência preocupa muito os cearenses hoje, de que a violência é apontada como sendo o principal problema. Enquanto no caso da saúde houve, bom, está mais ou menos na margem de erro, né? Na verdade, a queda, houve uma queda, mas uma queda dentro da margem de erro. Então a gente pode entender que há uma preocupação crescente do cearense com relação à sua segurança e também uma preocupação bastante significativa do cearense com relação à sua saúde, aos cuidados que ele precisa ter com a saúde, a ter serviço de saúde, tratamento médico, atendimento médico, questão de cirurgia, cirurgias eletivas, a fila está grande, etc. Bom, muito bem. E por que esse dado, gente, chamou a minha atenção? Porque, vamos lá, violência e saúde juntos representam, na verdade, uma preocupação com a sobrevivência, né? A gente pode dizer que quem está preocupado com saúde e com violência, mais do que estar preocupado no que vai comer no jantar, ou na qualidade de vida, ou em passear, em ter lazer, entretenimento, ter emprego estável, mais do que essas preocupações com relação à qualidade de vida, na verdade, né? A preocupação do cearense aparece como sendo a preocupação com a sua sobrevivência. A preocupação com a sua sobrevivência no sentido de que eu posso sair de casa para trabalhar e depois que eu sair de casa para trabalhar, eu vou voltar? Eu posso pegar o meu carro e estacionar em qualquer lugar ou isso é perigoso? Eu posso sair de casa à noite? Se minha filha, adolescente, jovem, sair de casa à noite, qual é o risco que ela corre? Quantos por cento de chance tem dela não voltar? Quantos por cento de chance tem dela ser assaltada, violentada? E com relação à saúde, a preocupação também envolve também tem esse foco na sobrevivência. Porque a questão passa a ser, eu posso adoecer? Se eu adoecer, não puder trabalhar, não puder continuar no meu comércio, não puder continuar na minha atividade econômica, no meu trabalho, por alguma razão, eu vou ter atendimento de saúde? Eu vou ter a cirurgia? Eu vou conseguir fazer de forma gratuita a cirurgia que eu preciso fazer? Eu vou ter o tratamento adequado? Ou será que se eu adoecer, dependendo da gravidade, eu estou praticamente condenado à morte? Então, são preocupações muito legítimas. E o triste aqui é que são preocupações com a sobrevivência, o que indica muito bem o estado em que o povo cearense vive hoje. Aliás, os números não são nada bons para o povo do Ceará. De pouco mais de 9 milhões de habitantes, mais de 4 milhões de cearenses vivem hoje abaixo da linha da pobreza. E a massa dos cearenses, sua maioria, tem essa preocupação com relação à violência. E ao invés de reagir a todo esse problema, ao invés de enfrentar esse problema, o governador é humano e tem dito com muita frequência de que não, de que na verdade as coisas já melhoraram, de que neste ano os números sobre a violência reduziram, houve uma redução de homicídios. Isso para mim mostra a falta de noção desse sujeito que governa o Ceará hoje. O sujeito passa 3 anos no governo, na verdade já tem 3 anos e meio. Desses 3 anos e meio,
Em 3 anos, os índices de homicídio foram lá para cima. O Ceará teve por vários anos seguidos 2, 3, talvez mais, das cidades mais violentas do Brasil. Hoje o Ceará tem, de todo o Brasil, está no estado do Ceará a cidade mais violenta do país. Das 10 cidades mais violentas apontadas em 2025, 3 são do Ceará: Maranguape, Caucaia e, se não me engano, Maracanaú. Agora não tenho certeza. Então, o governador se gaba de ter conseguido uma pequena redução nos índices de homicídios em 2026, que é o ano da eleição. E finge que os 3 anos que ele ficou aí não foram uma tragédia e não foram de uma matança desenfreada no estado. Pior. O governador se gaba de estar construindo hospitais e abrindo leitos e não sei o quê, e o hospital da UES, papá. E o povo cearense continua apontando a saúde como uma das suas principais preocupações. Então, sob o governo do PT, do senhor Camilo Santana, do senhor Eumano de Freitas, o povo cearense tem sido brutalmente violentado, tem vivido com medo, mães têm perdido seus filhos, pessoas têm se preocupado cada vez mais com problema de saúde, pessoas têm esperado cada vez mais nas filas de cirurgia, pessoas têm empobrecido. Pior ainda, é que o problema da violência e a preocupação com a saúde, que cresce, é assomado a um problema de empobrecimento e a um problema de desemprego. Indústrias, principalmente do setor de calçados, têm abandonado o estado e ampliado o problema do desemprego justamente onde? No interior do estado do Ceará. Aqueles empregos que pagavam salário mínimo e meio, muito bem, pouco, mas eram empregos. Cearenses que tinham suas contas para pagar, suas famílias para sustentar, estão perdendo seus empregos por causa da inércia do governador Eumano de Freitas. E o cara de pau ainda tem a coragem de se candidatar à reeleição. Um drama. Mas esse drama não é dele, porque ele pode virar o governador de novo. O drama é do povo do Ceará. O povo cearense vive um drama grande. O estado nunca foi um dos mais abastados do Brasil. Está situado no Nordeste. É um estado que convive ano sim, ano também com problema de seca, de falta d'água, de calor intenso. Mas o problema não é esse, porque esse sempre foi o cenário, sempre foi o contexto, sempre foi o habitat, sempre foi o dia a dia do cearense. O problema é que, ao invés de nós termos um governo capaz de atender à demanda da população, capaz de enfrentar os grandes desafios da população, o nosso governo, devido à sua inércia e incapacidade, tem piorado a vida do povo cearense. Não é à toa, gente, não é à toa. Não se trata aqui de uma crítica qualquer ou de uma crítica irresponsável. Mas quando, na percepção do povo humilde, do cidadão comum, os grandes problemas que ele tem a enfrentar têm a ver com a sua sobrevivência e não com a sua vida, com o seu bem-estar, mas com a sua sobrevivência. Tem a ver com poder sair de casa e voltar vivo. Tem a ver com poder adoecer e se tratar e recuperar a saúde. Tem a ver com poder ter acesso a cirurgias, ter acesso a medicações, ter acesso a tratamentos. Tem a ver com poder estacionar o seu carro e resolver algum problema, algum assunto, ou ir trabalhar e quando você voltar o carro está lá. Tem a ver com poder sair de casa com o celular no bolso e não ser assaltado na beira-mar. Quando os principais problemas de um povo são estes, há algo de muito errado. Há algo de muito errado e esse algo de muito errado é um indicativo fortíssimo de que a vida desse povo, ao invés de melhorar, piora. E piora gradativamente e incessantemente. O governador Eumano, ao que tudo indica, não está à altura desses desafios. Teve os seus 4 anos de governo e não conseguiu resolver nenhum dos grandes problemas do Estado. O Estado está mais pobre, mais incapaz de socorrer o povo, a situação da saúde é precária e o problema da violência, então, esse explodiu e vai ser muito difícil de resolver. Governador Eumano, o senhor não está à altura dos desafios do Estado. O senhor não está à altura dos desafios que o povo do Ceará precisa que o governo resolva. Eu espero que o povo cearense reflita sobre isso durante este ano de eleições e que possa tomar uma decisão consciente e uma decisão condizente com as suas preocupações, com seus dilemas de vida. Até mais.